Gospel News, hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Cristiano Zanin marca para o dia 2 de setembro o início do julgamento da tentativa de golpe. Putin e Trump fazem reunião bilateral no Alasca. Ministros do STF discutem durante sessão e mostra divergências de opinião dentro da Suprema Corte. Ministro Dias Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra ex-tesoureiro do PT. Influenciador Ítalo Santos é preso em São Paulo. E as vitórias de Palmeiras e Botafogo na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou ao ministro Cristiano Zanin uma data para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de envolvimento na tentativa de golpe. No início da tarde de hoje, Cristiano Zanin confirmou o julgamento para o dia 2 de setembro. O pedido formal descrito em um despacho indica que o processo está pronto para ser analisado e que a definição da data é crucial para dar andamento à ação judicial. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente e outros 7 réus por supostamente tentarem anular o resultado das eleições presidenciais de 2022. Na tarde de hoje, Cristiano Zanin, que também é presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, marcou para 2 de setembro a primeira sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado. A denúncia detalha uma articulação que envolveria militares, civis e membros do governo anterior para promover atos, disseminar desinformação e buscar a legitimação de medidas inconstitucionais. Nesta semana, os réus apresentaram as alegações finais. De modo geral, todos os réus negam os crimes e pedem a absolvição de todas as acusações. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid solicitou que ele seja inocentado e pediu que, em caso de condenação, a pena não passe de 2 anos. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro insistiram na falta de provas que pudessem colocar o ex-presidente no centro da trama golpista. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux discutiram durante uma sessão na Suprema Corte. O embate surgiu após Fux reclamar por perder a relatoria de um processo que analisava. O ministro Luiz Fux conduziu o processo e foi vencido parcialmente. Por consequência, a relatoria foi transferida para o magistrado que abriu divergência. Mas Fux defendeu que essa divergência foi pontual e que a troca de relator não era necessária. Eu gostaria de consignar aqui uma resignação da minha parte em relação à proclamação do resultado de ontem. O presidente da corte disse que Fux poderia resgatar a sessão, que é transmitida e gravada pela TV Justiça, e que lá estaria a pergunta se ele queria ou não permanecer na relatoria. Eu gostaria de consignar essa minha resignação, porque isto pode se repetir em relação a outros colegas. Esta não é a primeira discussão de Barroso durante sessões no Supremo. Em 2018, o ministro chamou a atenção por dizer que Gilmar Mendes era uma pessoa horrível, uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, votou contra a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli no caso do porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O voto de Nunes Marques não fez diferença na votação geral, já que o STF já havia formado maioria pela condenação da deputada. O ministro Dias Toffoli anulou hoje todos os atos da Lava Jato contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A defesa alegou que mensagens revelam que o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores afrontaram garantias constitucionais da imparcialidade. Os advogados de João Vacari Neto alegaram que o ex-tesoureiro do PT estava na mesma situação processual do advogado Guilherme Gonçalves e que já foi beneficiado com a anulação dos atos da Lava Jato. A defesa alegou que o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato discutiram em mensagens a situação de Vacari e que o revelado macula a conduta do magistrado e da acusação, que afrontaram garantias constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade. O ministro Dias Toffoli acolheu os argumentos e viu nulidades nos atos processuais praticados por Moro e pelos procuradores.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que o desemprego caiu em 18 estados. A média geral ficou em 5,8%. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, a média geral do desemprego no Brasil foi de 5,8%, o que representa uma queda em relação ao primeiro trimestre. Em Santa Catarina, a taxa de desocupação caiu 2,2%. Com isso, o estado manteve o menor patamar do país, seguido por Rondônia e Mato Grosso. O rendimento médio mensal chegou a mais de R$ 3.000, com avanço frente ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2024. O destaque ficou com o Sudeste, onde o ganho médio subiu 1,8% em relação ao início do ano, alcançando R$ 3.900. O Banco do Brasil registrou um lucro líquido ajustado de 3 bilhões e 700 milhões de reais no segundo trimestre do ano. Mas esse resultado ficou 60% menor quando comparado com o mesmo período do ano passado. Somente em 2025, as ações do banco caíram quase 18%. E é a primeira vez desde 2020 que a instituição vai reduzir a taxa de distribuição de dividendos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial. Em conversa com repórteres na Casa Branca, Donald Trump disse que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. O republicano disse que o Brasil cobra tarifas altíssimas, muito mais do que os Estados Unidos cobram. Trump falou sobre o assunto após ser questionado se não se preocupava que países como o Brasil estejam se aproximando da China. Ele afirmou que não se preocupa, porque os Estados Unidos estão pressionando todo o mundo, indo melhor do que qualquer país em termos de economia. Nesta entrevista, o republicano voltou também a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que tentam fazer com ele uma execução política. Aqui no Brasil, o presidente Lula disse nesta semana que não vai ficar chorando se os Estados Unidos não quiserem comprar produtos brasileiros, que vai procurar novos mercados. Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O governo norte-americano informou que a decisão foi tomada porque surgiram informações indicando que as duas não eram mais elegíveis. Nessa semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou vistos de funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos. E o ministro do Interior do Paraguai, Henrique Riera, afirmou em entrevista que o país vai ter um centro antiterrorista com agentes do FBI na fronteira com o Brasil e a Argentina. Segundo Henrique Riera, a unidade será instalada em Assunção, com 15 policiais que foram formados pelo FBI e que terão uma base do lado paraguaio na Tríplice Fronteira. Em maio, o governo de Trump anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre as redes financeiras de Hezbollah na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, numa tentativa de interromper os mecanismos financeiros da organização. O centro antiterrorista também atuará, segundo ele, contra o crime organizado. Segundo ele, também haverá mais contato com o ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, e com a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Burrich, sobre a Tríplice Fronteira. Na última reunião ministerial do Mercosul sobre segurança, em maio deste ano, os representantes dos 3 países firmaram um acordo de cooperação policial e renovaram um acordo com o Comando Tripartite da Tríplice Fronteira, mecanismo criado em 1996 para promover ações conjuntas da segurança. O acordo prevê a troca de informações entre os países com garantia de confidencialidade nos dados compartilhados e inclui uma agenda antiterrorismo, mas sem nomear especificamente nenhuma organização. A União Europeia criticou o plano israelense de erguer milhares de casas em uma área estratégica da Cisjordânia ocupada. O projeto é visto por Bruxelas e pela ONU como uma ameaça direta à solução de 2 estados e uma violação do direito internacional. Através de sua chefe de diplomacia, Kaja Kallas, a União Europeia pediu que Israel desista de seu plano anunciado mais cedo de construir milhares de moradias em uma zona particularmente controversa da Cisjordânia ocupada. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a antiga primeira-ministra da Estônia disse que a decisão israelense de avançar com o plano de assentamento E1 mina ainda mais a solução de 2 estados e constitui uma violação do direito internacional.
Horas antes, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, pediu a aceleração de um projeto-chave para a construção de 3.400 moradias na Cisjordânia e a anexação desse território palestino ocupado por Israel. Que não haja confusão. Qualquer um no mundo hoje que tente reconhecer um Estado palestino receberá uma resposta nossa no terreno. Não através de documentos, decisões ou declarações, mas através de ações concretas. Casas, bairros, estradas e famílias judias construindo suas vidas. Eles falarão sobre o falso sonho palestino. Continuaremos a construir uma realidade judaica concreta. A declaração veio na sequência de uma série de anúncios de vários países que pretendem reconhecer um Estado palestino. A ONU também havia pedido a Israel que não implementasse esse projeto, chamado E1, que, segundo críticos, dividiria a Cisjordânia em duas e impediria definitivamente a criação de um eventual Estado palestino. Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Cerca de 3 milhões de palestinos vivem ali, junto com aproximadamente 500 mil israelenses instalados em colônias consideradas ilegais, segundo o direito internacional. Os recentes ataques de Israel contra a faixa de Gaza destruíram as instalações de esgoto do território. A sujeira tomou conta de um hospital fundamental no atendimento aos feridos. A infraestrutura de água e esgoto em Khan Yunis, em Gaza, foi danificada por bombardeios israelenses. Além de alagamentos pelas ruas, o esgoto inundou partes do Hospital Nasser, que é fundamental na fragilizada estrutura de apoio aos palestinos afetados pela guerra. O Hospital Nasser é o único a prestar serviços e agora corre o risco de fechar e entrar em colapso, em um sistema de saúde já frágil e com poucos serviços disponíveis. A água vazou para as áreas de tendas, onde há mais de 80 pacientes, e estamos tentando proteger essa área colocando barreiras de areia. Mas por quanto tempo isso vai servir para nós? A prefeitura informou o diretor do Complexo Médico Nasser que o local dos alagamentos e do vazamento de esgoto é considerado zona vermelha e área de risco. Por isso, a municipalidade não pode chegar lá sem coordenação. O ataque do Hamas, que desencadeou a guerra, deixou 1.219 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais. Dos 251 reféns capturados no dia do ataque, 7 de outubro de 2023, 49 ainda estão cativos em Gaza, dos quais, de acordo com o Exército, 27 morreram. As represárias israelenses causaram 61.776 mortes em Gaza, de civis em sua maioria, segundo os dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU. Israel prepara uma nova fase da ofensiva para assumir o controle da cidade de Gaza. Ao mesmo tempo, novos bombardeios foram registrados no território palestino. Pelo menos 17 pessoas morreram devido a bombardeios e disparos israelenses na faixa de Gaza. De acordo com a Defesa Civil, entre os mortos há 6 pessoas que estavam esperando para receber ajuda humanitária. Eles têm intensificado os bombardeios nos últimos 4 dias. Os filhos da minha irmã saíram de casa e ficaram na área de Al-Alkaf. Às 3 da manhã foram atingidos por um projétil e meu sobrinho, sua esposa e seus filhos foram mortos. Desde o amanhecer de hoje, recebemos 28 apelos de famílias e cidadãos daquela área cujos filhos foram mortos. Há também muitos que não conseguem deixar essas áreas por causa do bombardeio de artilharia das forças de ocupação nessa área. O exército israelense anunciou na véspera um novo plano militar na faixa de Gaza, onde continua sua ofensiva lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Por ordem do gabinete militar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o exército se prepara para tomar o controle da cidade de Gaza e dos campos de refugiados vizinhos, com o objetivo de derrotar o movimento islamista palestino e libertar os reféns israelenses. Israel atualmente controla 3/4 do território palestino, onde, segundo a ONU, aproximadamente 2 milhões de habitantes necessitam urgentemente de alimentos. Ao desastre humanitário, somam-se ainda há alguns dias altas temperaturas. O ataque do Hamas, que desencadeou a guerra, deixou 1.219 mortos do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais. Dos 251 reféns capturados no dia do ataque,
49 ainda estão cativos em Gaza, dos quais, de acordo com o exército, 27 morreram. As represálias israelenses causaram 61.776 mortes em Gaza, de civis em sua maioria, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU. O presidente dos Estados Unidos disse hoje, antes do encontro com Vladimir Putin, que não vai deixar o presidente Putin intimidá-lo e que pretende envolver a Ucrânia em futuras negociações de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o jornalista no Salão Oval da Casa Branca, véspera da aguardada cúpula com o colega russo Vladimir Putin. O encontro no Alasca servirá para buscar saídas para encerrar o conflito, iniciado em fevereiro de 22 com a invasão russa ao território ucraniano. O republicano afirmou que não vai deixar se intimidar por Putin e prometeu incluir a Ucrânia em futuras negociações de paz. Nós temos uma reunião com o presidente Putin amanhã. Eu acho que será uma boa reunião, mas a reunião mais importante será a segunda reunião que teremos. Vamos ter uma reunião com o presidente Putin, o presidente Zelensky, eu mesmo, e talvez levemos alguns dos líderes europeus também. Talvez não. Não sei se será muito importante. Vamos ver o que acontece. E eu acho que o presidente Putin fará a paz. Eu acho que o presidente Zelensky fará a paz. Vamos ver se eles conseguem se entender e, se conseguirem, será ótimo. Em um exercício de estimativa, Trump indicou que há 25% de chances de fracasso da cúpula. Kiev e aliados europeus temem que Trump e Putin comecem a redesenhar o mapa da Ucrânia na sexta-feira, sem a anuência do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Até o momento, as posições oficiais de russos e ucranianos continuam irreconciliáveis. Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson, além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncia ao fornecimento de armas ocidentais e à sua aspiração de aderir à OTAN. Os pedidos são inaceitáveis para Kiev, que quer a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo o fornecimento contínuo de armas e o envio de um contingente europeu, algo que o Kremlin rejeita. E Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram na tarde de hoje no Alasca. Os dois líderes conversaram sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump e Vladimir Putin começaram nesta sexta-feira em Anchorage, no Alasca, a cúpula sobre a guerra na Ucrânia. Os presidentes dos Estados Unidos e Rússia discutem o término do conflito iniciado por Moscou em 2022. Os jornalistas foram retirados da sala de reuniões logo após Trump, Putin e outros funcionários se sentarem diante de um painel com os dizeres em busca da paz. As tropas russas avançaram pela Ucrânia num ritmo mais rápido do que o normal nesta semana. Para proteger a população, o governo de Volodymyr Zelensky ordenou o recuo em algumas regiões do país. A Ucrânia ordenou novas retiradas de pessoas em uma área da região administrativa de Donetsk, que inclui a cidade de Druskivka, após rápido avanço do exército russo nos últimos dias. As autoridades informaram que famílias com crianças foram obrigadas a deixar a cidade e várias aldeias próximas. Quase 2.000 crianças ainda estão na área. Segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos, que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project, as forças russas alcançaram na terça-feira o maior avanço em 24 horas em território ucraniano em mais de um ano. Este avanço rápido das tropas russas ocorre pouco antes da esperada cúpula entre os presidentes americanos Donald Trump e o russo Vladimir Putin, que vai acontecer nesta sexta-feira no Alasca. O Ministério da Defesa russa anunciou que Moscou e Kiev trocaram 84 prisioneiros de guerra. Imagens dos governos da Rússia e da Ucrânia confirmaram a troca de prisioneiros de guerra. A iniciativa ocorre na véspera de uma reunião de cúpula no Alasca entre o presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Donald Trump sobre o conflito. De acordo com Moscou, 84 militares russos voltaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em troca, 84 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a troca e disse que incluiu tanto militares quanto civis. Zelensky ainda explicou que entre as pessoas libertadas estão civis detidos pelos russos desde 2014, além de soldados que participaram da defesa da cidade portuária de Mariupol, cercada pelo exército russo em 2022. Segundo Kiev, os Emirados Árabes Unidos desempenharam um papel de mediação, assim como em operações similares anteriores. As trocas de prisioneiros e corpos de soldados mortos é um dos últimos âmbitos em que Rússia e Kiev continuam cooperando mais de 3 anos e meio após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia. Cerca de 800 militares já estão na capital dos Estados Unidos para conter o aumento da criminalidade.
Agentes da Guarda Nacional já estão mobilizados em Washington, capital dos Estados Unidos. O Pentágono informou que um efetivo de 800 pessoas está na cidade para apoiar as forças de segurança locais. Mas a presença da Guarda Nacional não foi bem recebida por parte dos moradores da capital americana. São nossos vizinhos, nossos amigos e nossa família contra quem eles estão sendo enviados. E não é para isso que a nossa Guarda Nacional foi feita. Nossa Guarda Nacional é para ajudar pessoas em tempos de crise, e isso não é uma crise. Eles chegaram de maneira muito arbitrária e sem jeito para falar com as pessoas. Deveria me dizer, senhor, levante-se, você não pode estar aqui, e eu me levanto. Mas não, já estou quase com 80 anos e a gente se sente mal. Eles deveriam ter mais tato, não deveriam estar aqui. O presidente americano Donald Trump ordenou o deslocamento da Guarda Nacional como parte do que descreveu como uma ofensiva contra a criminalidade na capital, onde, no entanto, os crimes violentos diminuíram. Uma intervenção federal no Departamento de Polícia da cidade também foi anunciada. De acordo com o Pentágono, as tropas permanecerão até que a lei e a ordem sejam restabelecidos no distrito, conforme determinação do presidente. Na Itália, as autoridades seguem na busca por desaparecidos após 2 barcos afundarem. 27 mortes já foram confirmadas. Equipes de resgate continuam procurando migrantes desaparecidos após o naufrágio de 2 embarcações na véspera, perto da pequena ilha italiana de Lampedusa. O incidente provocou pelo menos 27 mortes. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, os migrantes partiram das proximidades de Trípoli, na Líbia. Mas depois que um dos navios afundou, os passageiros embarcaram em outro, que virou devido ao excesso de peso. A estimativa é que, somadas, havia entre 100 e 110 pessoas. A Cruz Vermelha Italiana afirmou que há 60 sobreviventes, a maioria da Somália, 56 homens e 4 mulheres. Os sacos mortuários com os cadáveres das vítimas chegaram à ilha, onde foram identificados. Turistas homenagearam os mortos. Parecia apropriado, pelo menos passar por aqui e fazer uma oração por essas pessoas que buscavam uma vida melhor. Elas não fizeram nada e morreram. Estão todas aqui. Me sinto um pouco mal por estarem todas ali, uma em cima da outra. As pessoas que tentam chegar à Itália através de Lampedusa, situada a apenas 145 quilômetros da costa norte-africana, geralmente realizam a travessia a bordo de embarcações sobrecarregadas ou em mau estado. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que mais de 700 refugiados e imigrantes morreram em 2025 no Mediterrâneo Central. O ex-diretor de uma estatal mexicana foi detido nos Estados Unidos em um caso de corrupção que envolve a empreiteira brasileira Odebrecht. Carlos Trevinho tinha recebido propina para autorizar um contrato com uma filial da empresa brasileira. O ex-diretor da estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Carlos Trevinho, foi detido nos Estados Unidos e será extraditado para o México, onde será julgado por corrupção. Ele era alvo de uma ordem de detenção desde 2021, por acusações de associação criminosa e lavagem de dinheiro. O antigo executivo, que dirigiu a petroleira entre 2017 e 2018, teria recebido propinas no valor de 4 milhões de pesos, aproximadamente R$820 mil em valores da época, para autorizar um contrato de uma planta vinculada a uma filial da empreiteira brasileira Odebrecht. Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, disse que um ex-diretor da Pemex foi detido na véspera, antes de confirmar o nome de Trevinho. A estatal é a maior empresa do México e uma contribuinte importante para os cofres públicos do país. A petroleira arca com uma dívida pesada de quase 100 bilhões de dólares, enquanto tenta aumentar sua produção. No começo de agosto, o governo Sheinbaum apresentou um plano de resgate para a companhia, que inclui uma emissão de títulos apoiada por sua administração. Autoridades da Somália confirmaram que quase 4,5 milhões de pessoas enfrentam grave insegurança alimentar no país. A tragédia da fome assola a Somália e grande parte dos seus 18 milhões de habitantes. De acordo com a Agência de Gestão de Desastres do país, 4,4 milhões de pessoas enfrentam grave insegurança alimentar. A entidade acrescentou ainda que considera que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas por conflitos desde junho na nação africana. A ONU aponta a Somália como uma das regiões mais vulneráveis ao aquecimento global no planeta. Nos últimos anos, o país sofreu a pior seca em mais de 40 anos, assim como as inundações mais graves em décadas. Atingidos durante décadas pela insurgência do Al-Shabaab, um grupo armado vinculado à Al-Qaeda, os somalis também enfrentam uma diminuição da ajuda internacional.
A crise alimentar aumentou 29% desde o início deste ano, devido a uma seca prolongada, a deterioração da segurança e a redução da ajuda humanitária. Pelo menos 1,7 milhão de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, incluindo 466 mil em estado crítico. Nas últimas semanas, os combates entre as forças governamentais e as tropas leais ao estado semi-autônomo de Jubalândia deslocaram 38 mil pessoas internamente e obrigaram mais de 10 mil a buscar refúgio no vizinho Quênia. O influenciador paraibano Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata, foram presos preventivamente na manhã de hoje em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ítalo é alvo de investigação por exploração e exposição de menores de idade. Ítalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes. Ele foi alvo de medidas da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MP do Estado, além de mandados de busca e apreensão. A polícia publicou um vídeo do momento da prisão. Na decisão que autorizou a prisão, o juiz Antônio Rudimassi diz que há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes. Ele argumentou ainda que a prisão tem como objetivo impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas, bem como evitar a intimidação de testemunhas, acrescentando que essas situações já vêm ocorrendo desde que os investigados tomaram conhecimento da existência da investigação em seu desfavor. O juiz ressaltou que os dois já destruíram elementos de prova, já removeram tudo aquilo que seria apreendido, já turbaram a investigação criminal e tais situações estão claras nos autos. O magistrado reiterou que as condutas deles revelam uma ação coordenada para comprometer o curso regular das investigações, dificultar o esclarecimento da verdade e prejudicar a eficácia do trabalho investigativo conduzido por este grupo especial. Procurado, o advogado Sean Habib, que faz a defesa deles, disse que iria tomar conhecimento da decisão judicial e que vai ingressar com habeas corpus para liberação assim que tiver acesso aos motivos da decisão judicial. 8 pessoas foram presas no estado de São Paulo acusadas de aplicar o chamado golpe do falso advogado. Mais de R$500 mil do grupo foram bloqueados pela Justiça. Os criminosos usavam credenciais vazadas de advogados para obter acesso a processos judiciais em andamento, colhendo informações detalhadas das ações e dados das partes envolvidas. A partir daí, entram em contato com as vítimas, passando-se pelo advogado real ou alguém do respectivo escritório, e pedem o pagamento de supostos impostos ou taxas, alegando serem necessários para concluir o processo. Uma das vítimas do grupo, moradora do Distrito Federal, de 65 anos de idade, teve um prejuízo de mais de R$500 mil. Foram apreendidos carros, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos que faziam parte da central de execução dos golpes. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado pelo meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar até 23 anos de reclusão. O aeroporto de Porto Velho permaneceu fechado por mais de 3 horas para pousos e decolagens por conta de uma suspeita de bomba em uma mochila abandonada por um homem no terminal de passageiros. O esquadrão antibombas foi acionado e explodiu a bagagem. Na manhã de hoje, a Polícia Militar disse que não havia bomba dentro da bolsa, mas também não soube dizer o que tinha de fato dentro dela. Uma criança de 7 anos foi atingida por uma bala perdida dentro de uma escola municipal na zona oeste do Rio. A bala atravessou as nádegas e saiu pela virilha. O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes, em Rio das Pedras. A criança estava em uma aula de educação física quando foi atingida. O pai da criança foi chamado ao local e levou o filho para uma unidade de saúde. No hospital, os médicos constataram que a bala atingiu as nádegas da criança e atravessou o corpo, saindo pela virilha. Segundo o pai da criança, pouco antes do disparo, houve um intenso tiroteio na área de mata da Gardênia Azul, que fica nos fundos da escola.
Ainda não há confirmação se o confronto envolvia criminosos rivais ou polícias militares. De acordo com a Polícia Militar, não houve operação de corporação na região onde a criança foi atingida. A Prefeitura do Rio afirma que lamenta que episódios de violência como este impactem as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na linha vermelha para resgatar um homem em estado grave após um acidente de trânsito. 3 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 15, em Duque de Caxias, envolvendo 3 carros. Um deles capotou várias vezes e parou na mureta. E a seguir, negociações sobre poluição por plástico terminam sem acordo. E as vitórias de Palmeiras e Botafogo na Copa Libertadores. A mudança climática aumentou em 2 graus a onda de calor no norte da Europa. Um estudo destacou que a região tem pouca preparação para temperaturas mais altas. A mudança climática elevou em quase 2 graus Celsius a recente onda de calor que afetou o norte da Europa, desafiando os ecossistemas em uma região pouco equipada para enfrentar os fenômenos. As informações são da rede científica WWA. Finlândia, Noruega e Suécia registraram um clima excepcionalmente quente durante 2 semanas em julho, com temperaturas que ultrapassaram os 30 graus. O calor persistente provocou desmaios durante eventos ao ar livre, saturou e superaqueceu os hospitais, causou incêndios florestais e aumentou os afogamentos, segundo o relatório elaborado por mais de 20 pesquisadores europeus. A onda de calor foi ampliada pela queima de combustíveis fósseis, que libera dióxido de carbono e contribui para o aquecimento do planeta. As conclusões do relatório foram divulgadas no momento em que as temperaturas devem voltar a se aproximar de 30 graus em algumas partes da área nesta quinta-feira. A região nórdica é conhecida por seu clima mais fresco e não registra temperaturas elevadas com frequência. Vários estudos apontam que a região do Ártico registra um aquecimento de 2 a 4 vezes mais rápido que outras regiões do planeta. Após 10 dias, as negociações sobre a poluição por plásticos terminaram sem acordo. 10 dias de negociações tensas em Genebra foram concluídos na madrugada desta sexta-feira sem um tratado global contra a poluição por plástico. O equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que presidiu a reunião, apresentou 2 versões diferentes do rascunho em 24 horas, a última delas durante a noite, em meio a um clima de caos e expectativa. Mas os chefes da delegação, reunidos em uma sessão extraordinária ao amanhecer, não conseguiram chegar a um acordo sobre o texto final, apesar de alguns avanços na redação. Hemos desaprovechado uma oportunidade histórica. Perdemos uma oportunidade histórica, mas precisamos retomar o caminho e agir com urgência. O planeta e as gerações presentes e futuras precisam deste tratado. Temos a responsabilidade de continuar este processo até atingirmos nosso objetivo, sempre trabalhando com base no consenso. Não há outro caminho eficaz. Não há outra maneira efetiva de avançar. Ao longo do processo, uma batalha foi travada entre 2 lados aparentemente irreconciliáveis. Os ambiciosos, incluindo a maioria dos países latino-americanos, a União Europeia, Canadá, Austrália, a África e as nações insulares, que querem reduzir a produção global de plástico e controlar as moléculas mais prejudiciais à saúde. Por outro lado, os países produtores de petróleo rejeitam quaisquer restrições à produção ou proibições de moléculas ou aditivos perigosos e não toleraram o fato de as negociações se basearem em todo o ciclo de vida do plástico, ou seja, desde a substância derivada do petróleo até seu estado residual. A Sociedade de Investimentos Brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição da fabricante francesa de garrafas Verallia e agora controla mais de 77% da companhia. A Autoridade Francesa de Mercados Financeiros confirmou que a Sociedade de Investimentos Brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia. O grupo controla agora 77,05% do capital da empresa europeia. Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou um OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.
A BWGI destaca que, em seu novo papel de acionista controlador, vai acompanhar a criação de valor do grupo em longo prazo. A investidora brasileira também afirmou que não tem intenção de introduzir modificações que afetem empregos e se compromete a manter a sede em Paris. Com 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países, a Verallia se apresenta como líder europeia e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios. Na Copa Libertadores, o Palmeiras e o Botafogo venceram os jogos de ida das oitavas de final. O Botafogo venceu a LDU de Quito na Copa Libertadores por 1-0 e o gol saiu no primeiro minuto de partida com Arthur Victor. Já o Palmeiras foi ao Peru e encaminhou a classificação após uma goleada sobre o Universitário. Aos 7 minutos, Gustavo Gomes abriu o placar de pênalti. 5 minutos depois, Flaco Lopes fez o segundo. Vitor Roque encheu o pé para fazer o terceiro. E no segundo tempo, Flaco Lopes fez mais um e fechou o marcador. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, a partir das 7 da noite, a gente tem uma super palestra com o major da ativa das Forças de Israel, Rafael Rosenschein, no Renascer Hall Sede Internacional, Rua Doutor Almeida Lima, 1290, no bairro da Moca. E domingo é dia de celebração da família. Os cultos são presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo a partir das 7 da noite. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite, um final de semana abençoado e até segunda-feira.